Olá, bom dia. Vamos fazer a revisão dos principais índices americanos, começando pelo S&P 500, que apresentou durante a semana passada um comportamento bastante positivo. Eu tinha deixado uma indicação de curto prazo neutral, porque, como vamos já ver no gráfico horário, apareciam na altura alguns sinais de contradição. Aparecia também aqui no gráfico diário a possibilidade de termos um choque com a linha de tendência descendente que marcava este padrão de consolidação e poderia gerar uma nova retração e quebra em baixa. Eu, em relação aos índices americanos, era no S&P que depositava a minha maior confiança, porque era aquele que vinha a fazer uma sequência de máximos relativos, apesar da sequência de máximos relativos inferiores ao anterior, vinha também a apresentar uma sequência de mínimos relativos superiores ao anterior no gráfico horário, o que poderia indicar alguma força ascendente. Acabou por haver aqui a quebra em alta do padrão e isto significa que muito possivelmente teremos agora a caminhada para a sua projeção. E se contarmos com a sua projeção, deveremos então ter uma aproximação aos 2.175 pontos, sensivelmente. É isso que se esperará do S&P nos próximos tempos, apesar de ser de salientar que ele está agora a entrar numa zona de forte sobrevenda, de forte sobrecompra, e isso poderá, de certa forma, gerar aqui uma pequena consolidação ascendente. Ainda assim, é expectável que, dada a força que se tem mostrado, sobretudo no Nasdaq e no Dow Jones, que exista de facto uma progressão durante esta semana. Se olharmos para o gráfico horário, poderemos ver que, de facto, esta confirmação está agora visível. Estamos já acima da resistência, da pequena resistência que se formava aqui em março. Ainda não estamos acima da resistência anterior, mas, de qualquer forma, parece-me haver evidências suficientes para acreditarmos poderá vir a dar-se esta quebra em alta durante esta semana. Não estamos ainda em máximos, mas nada do que vemos neste momento no gráfico parece querer indicar que vai haver um impedimento de chegarmos a máximos. Por isso acredito que, de facto, vamos progredir para novos máximos no S&P durante esta semana, apesar de haver sempre a possibilidade de haver aqui uma retração junto à resistência, mas por isso vou deixar uma indicação neutral ascendente no S&P para esta semana. Passando ao Dow Jones. No Dow Jones eu estava em crença que iríamos ter, depois de termos tido aqui uma má reação à parte ascendente do padrão de consolidação, acreditava que poderíamos ter aqui uma aproximação à zona de suporte. Não foi isso que aconteceu, pelo menos para já. Tivemos uma nova aproximação à zona de resistência diagonal e estamos agora, neste momento, a enfrentar essa resistência. Ainda não foi ultrapassada, por isso não poderei deixar para já uma indicação ascendente, mas, enfim, poderá haver indicações de que ela possa vir a ser ultrapassada. Neste caso em concreto, estou um pouco mais cético em relação ao Dow Jones, até porque ele tem vindo, como vimos a apresentar no gráfico horário, tem vindo a apresentar algumas indicações de fraqueza quando se aproxima da resistência diagonal. É possível que isso aconteça uma vez mais. Repare-se que estamos aqui também no gráfico horário muito próximos de uma zona de resistência significativa, uma zona de resistência que marca aqui os máximos relativos anteriores e é então possível que tenhamos aqui uma nova retração no Dow Jones, até porque, como eu tenho vindo a fazer notar, os mínimos relativos têm vindo a ser inferiores progressivamente e isso é sem dúvida um sinal de fraqueza no índice. Os mínimos relativos gerais, não estes pequenos spikes descendentes, aqui seria provavelmente mais visível no gráfico de 4 horas com uma maior linearidade. Por isso, vamos ver o que é que acontece durante esta próxima semana, mas é possível que exista aqui uma pequena retração à zona de resistência. Se tivermos a sua quebra, fantástico, é muito provável que vamos para máximos, mas eu para já vou-me manter um pouco mais na defensiva em relação ao Dow Jones. Terminando no Nasdaq, no curto prazo o Nasdaq acabou por me surpreender de certa forma durante esta semana. Eu esperava uma semana um pouco mais negativista a partir do momento em que nós, na semana passada, não conseguimos aproximar-nos da resistência. Esperava pelo menos uma visita até ao suporte. Isto não veio a confirmar-se. Acabou por haver uma falsa retração e uma progressão para máximos. Neste momento temos o Nasdaq como líder dos 3 índices americanos, até porque é o único que está neste momento em máximos. E esta surpresa notou-se também, sobretudo, aqui no gráfico horário. Repare-se, nós tínhamos aqui um duplo topo, tivemos o duplo topo ativado por esta vela descendente, tivemos uma confirmação da sua ativação, mas não chegamos a atingir a projeção do duplo topo,
acaba por ser um sinal muito positivo para o Nasdaq, um sinal de força muito significativo, mas tivemos então depois uma progressão significativa. Isto deixa-nos aqui duas lições. Uma das lições, deixarmos sempre stops para o caso das coisas correrem mal. Segunda lição, não se devem shortar, e esta talvez a mais importante, não se devem shortar índices quando eles estão com uma forte progressão ascendente, por muito boa, por muito razoável que nos pareça a nossa teoria. Eu sou, como sabem, um pouco contra esta possibilidade e contra essa prática de fazer shorts em índices ou em títulos que estão fortemente ativos do ponto de vista ascendente e que não têm suficientes sinais de fraqueza nas suas fileiras. Neste caso, então, tivemos a progressão ascendente, uma progressão ascendente muito significativa, a ultrapassagem dos dois máximos relativos, e por isso terei de alterar aqui a minha indicação de curto prazo no Nasdaq de descendente para ascendente, porque, ou pelo menos para neutral ascendente, porque acredito que se os outros dois índices fraquejarem, o Nasdaq possa também, pelo menos, fazer uma lateralização ascendente, mas a parte do descendente tem de ser retirada. Em relação ao médio e ao longo prazo, para os três índices, continuamos próximos de máximos ou muito próximos de máximos, ou neste caso em concreto mesmo em máximos, por isso não há ainda quaisquer sinais, quaisquer evidências de abrandamento no médio e longo prazo, por isso é deixar correr as posições longas e esperar que haja um dia em que se dê a definitiva inversão de tendência. É então tudo em relação aos índices americanos. Muito obrigado pela atenção e o resto de boa semana.